Bom, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, aqui do Super Mundial de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Melhor dizendo para vocês aqui nas oitavas de final. E o Flamengo foi eliminado contra o Bayern de Munique pelo placar de 4-2. O Flamengo é, tentou reagir, o Bayern de Munique abriu 2-0 em 10 minutos. O Flamengo tentou reagir no jogo, mas não conseguiu e está fora do Mundial de Clubes da FIFA. Né? O Flamengo que, que teve aí muito cedo, né? O time do Bayern de Munique fez 2-0, né? A equipe do Felipe Luiz diminuiu a desvantagem em duas oportunidades no jogo, mas ficou atrás no marcador durante toda a partida. Depois do gol cedo, né? E o Harry Kane fez dois gols aí para a equipe do time do Bayern, ou melhor dizendo, dois gols dele, os quatro, né? Dos quatro gols do Bayern de Munique no jogo em Miami, no Red Rock Stadium. O Flamengo se despedindo do Mundial de Clubes da FIFA. Teve erros, né, na partida, mas temos aí o Flamengo aí se despedindo do Mundial de Clubes, 150 milhões de premiação, né? O Flamengo vai se preparar aí agora para o jogo contra o São Paulo, para a volta do Campeonato Brasileiro e tentando se preparar para as competições aí na Libertadores e também da Copa do Brasil, inclusive, né? Que esse retorno ao Campeonato Nacional e também internacional, né? Por exemplo, a Libertadores da América. E vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu nessa partida, nesse jogo que teve erros, repito, diante do Bayern de Munique e que nós vamos estar comentando. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa Torcedor. E não esquecendo, hein? Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e às 11 da manhã também na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, acompanhando tudo sobre o futebol carioca, também do Super Mundial de Clubes da FIFA, além também da seleção brasileira, falando tudo no esporte em geral, com muita opinião e também com informação para você, meu amigo e minha amiga, ouvinte e assistente do nosso trabalho aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela sua companhia. Vamos falar aqui, meus amigos, diante dessa situação, o Flamengo foi eliminado contra a equipe do Bayern de Munique e que sabíamos que seria difícil, lógico, a gente falava aqui que eu falei, sabíamos que de uma pedreira que é passar, mas por essas situações que não ter erros na partida. E vamos falar aqui, meus amigos, e que o jogo, que eu já tinha falado, que é um jogo difícil, né, de uma pedreira pelo caminho, e que não pode ter erros de uma partida como essa. Então, meus amigos, e que o Bayern, que foi superior desde o início do jogo, começou a pressionar o Flamengo muito cedo, a equipe do Flamengo, né, na defesa, principalmente no lado, né, do lado esquerdo de ataque, do lado do Wesley, né, na defesa do Flamengo, em que nos primeiros 5 minutos a marcação alta, né, a marcação alta da equipe do time do Bayern de Munique, o que impôs as dificuldades aos rubro-negros, também o Rossi e o Wesley, que falharam na saída de bola, né, que não tendo a sintonia do jogo, até porque até que o lateral proporcionou um escanteio para o Bayern de Munique e na segunda cobrança seguida, né, o Kimmich cobrou na primeira trave e o Pulgar de cabeça fechou contra, bateu na trave e foi no fundo da rede do goleiro Rossi, né, abrindo com gol contra, inclusive, para o time do Bayern de Munique. E antes dos 10 minutos de partida, antes dos 10 minutos de jogo, o Bayern fez o segundo, em mais um erro da saída de bola do Flamengo. O Arrascaeta foi desarmado, né? E proporcionou aí um ataque com o Harry Kane, que fez fora da área. E o time do Flamengo estava nervoso, afobado na partida, e que só entrou no jogo logo
5 minutos depois, né? 5 minutos depois entrou na partida, né? Com um lance aí, tudo começou a ameaçar a equipe alemã com a chegada do Luiz Araújo, que parou num milagre do Neuer, inclusive, para a boa defesa do goleiro alemão e que fez uma grande defesa, repito, a defesa do Neuer, o chute do Luiz Araújo, e um jogo que se tornou uma trocação, né, entre as duas equipes até os 32 minutos de partida, desde o primeiro tempo, do primeiro tempo de jogo, quando o Gerson marcou um golaço depois de um cruzamento do Luiz Araújo e uma bomba, né, que o Neuer tentou aí defender, mais uma bomba do Gerson foi para o fundo da rede. E quando o Flamengo tentou se lançar, mais um erro de defesa. Mais um erro de defesa, né? Que foi, né, situação determinante. Luiz Araújo desarmou na área de defesa, afastou, né, para a intermediária, onde estava o Goretzka, né? Para dominar e finalizar para fazer o gol de fora da área, né? Marcando o terceiro gol. E principalmente a marcação do Flamengo não chegou, né? Teve o Pulgar e o Jorginho. E o Goretzka fez o gol na intermediária para fazer o terceiro. É uma situação de erros que aconteceu na partida que são determinantes. E o segundo tempo foi igual em intensidade, né? Aos 10 minutos de um pênalti aí que foi marcado, né? De um toque de mão do Olise, depois de um cruzamento aí do Arrascaeta que bateu na mão do jogador da equipe alemã. Pênalti para o Flamengo e o Jorginho cobrou pênalti deslocando o goleiro Neuer para fazer 3-2, né? Diminuindo a vantagem, né? E o rubro-negro investiu em Bruno Henrique após o gol, tentou chamar o Bayern para o seu próprio campo, enfim, com os lançamentos para o camisa 27, que é uma válvula de escape dentro do jogo, em velocidade nas costas da zaga alemã, inclusive, e foram 3 jogadas assim, né, de uma maneira seguidas. E, e outro erro também tem a situação aí do Flamengo de erros, né? Que infelizmente o Flamengo não aprende com os erros. Mas teve outro erro de saída de bola, né, do Flamengo, que o Bayern fechou a conta do marcador, talvez no melhor momento do Flamengo na partida, certo? E o Luiz Araújo tentou sair com a. E o Luiz Araújo tentou sair, né? Da defesa, driblando, né? E o Luiz Araújo tentou sair driblando. E o Luiz Araújo tentou sair driblando a marcação, né? A equipe. E o Luiz Araújo tentou driblar, né? Tentou sair da defesa, né? Na entrada da área, desarmado, mais uma vez, né? E o erro foi crucial com o gol aí, né? O Kimmich deixou o Kenny para fazer o gol, né? Na cara do gol para fazer o segundo gol. E o Bahia ainda desperdiçou no contra-ataque com o Sané, que perdeu 2 chances cara a cara com o goleiro Rossi. Então, meus amigos, que os erros que eu tô falando para vocês, erros que custam caro, né? Para uma situação que o Flamengo fez, né? Porque dos 4 gols de erros, né, individuais, ou melhor dizendo, 3, né? Porque teve aí com o contra do Pulgar, né? E tivemos aí que erros que custam muito caro, né? Em que o Flamengo, dos 4 gols, né? Em saídas de bola, em erros, né? No primeiro gol que o Wesley vacilou, né? O Wesley vacilou na linha de fundo, deu escanteio aos alemães e aí Pulgar cabeceou o gol contra, né? Nos outros 3, o Arrascaeta e principalmente o Luiz Araújo, que teve de 2 bolas, que perderam as bolas na intermediária, 2 bolas, e nos outros 3, tivemos aí o Arrascaeta e o Luiz Araújo, principalmente o Luiz Araújo, porque tivemos aí que perderam bolas na intermediária e que custaram caro a equipe do Flamengo na partida. E principalmente aí, a gente sabe muito bem que não pode vacilar de um jogo como esse, né? Claro que o Bayern de Munique tem do potencial da equipe alemã que é, né? E principalmente, né, que não pode vacilar de um jogo como esse, que principalmente contra uma equipe que é
6 vezes campeão da Champions, 4 vezes campeão mundial, que não pode ter esse vacilo, né, contra a equipe alemã. E o pior que o Pulgar vira preocupação e deixou o estádio Red Rock Stadium lá em Miami, né, com suspeita de fratura no pé direito. Foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Alan, certo? E o clube divulgou que o chileno foi para o hospital para realizar os exames médicos no quinto metatarso. E o clube divulgou, né? E o clube divulgou que o chileno foi ao hospital, foi para o hospital, melhor dizendo, para realização de exames no quinto metatarso no pé direito e pode ser que fique por 2 meses fora dos gramados. 2 meses fora dos gramados, que temos aqui algumas atualizações, mas pode ficar de fora durante 2 meses dos gramados. Então, uma grande preocupação. Então, meus amigos, teremos aqui o Bayern segue na competição, vai encarar contra a equipe do PSG, lá em Atlanta, às 13 horas, no sábado, horário de Brasília. E depois dessa eliminação do Flamengo no Mundial, teremos aí o Flamengo que vai estar em campo pelo Campeonato Nacional contra o São Paulo, que ainda não está com a data definida, né? E também contra o Santos no dia 16 de julho, certo? Na Vila Belmiro. Depois temos aí jogos aí na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e também na Libertadores contra o Internacional. Então o Flamengo tá aí para tentar voltar a campo, para tentar, né, sem dúvida nenhuma, né? O Flamengo tentando teve erros que não podem ser cometidos e acabaram acontecendo nesse jogo contra o Bayern de Munique, que principalmente que é uma equipe que tem reconhecimentos e também tem de uma tradição muito importante no futebol alemão e ficou pelo caminho. O Flamengo eliminado no Mundial de Clubes da FIFA de 2025. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia. E mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, 18 horas, terça e quintas-feiras no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã de todo sábado com transmissão ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com, pela Rádiosnet, pelo canal do YouTube do Conversas de Torcedor, falando de tudo que está acontecendo no futebol, também do esporte em geral, da seleção brasileira e ainda dos nossos clubes do Rio de Janeiro, também na Supercopa do Mundo de Clubes, né, do Super Mundialzão de Clubes e também com os convidados especiais para falar de futebol e também do esporte, também comentando e também dando informação para vocês aí com alto astral e também de uma maneira muito legal para você, meu amigo e minha amiga, ouvinte e assistente aqui do Conversa de Torcedor para vocês, certo? Muito obrigado a todos pelo carinho, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, aquele abraço e até a próxima. Valeu!